Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura da Colossenses, capítulo 3, no versículo 13, que nos diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Mas eu lembro de uma pequena história de uma criança que havia brigado com o seu irmãozinho, né? E a mãe daquelas crianças fez com que aquelas crianças pedissem desculpas uma para a outra. E aquela coisa, vocês sabem que as crianças nunca gostam muito, principalmente adolescentes, né? De exercer essa questão de abraçar e exercer o perdão. Mas diante da insistência da mãe, da ameaça da mãe, aquela criança então falou: Olha, eu te perdoo, mas não esqueço não. E muitas vezes nós agimos assim com relação às pessoas que nos maltratam ou nos trazem algum tipo de situação pela qual ficamos chateados com ela. Então, na meditação de ontem, Paulo ele começou a mostrar mais especificamente sobre alguns atos que confirmam a nossa salvação. Ele falou sobre o afeto de misericórdia, sobre a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. E hoje nós vamos continuar vendo alguns exemplos de um coração que foi convertido. Veja que são três coisas colocadas por Paulo nesses dois versículos que demonstram a elevação da virtude cristã. Hoje eu vou falar apenas das duas primeiras. Primeiramente, a questão do suporte. Às vezes essa palavra suportar aqui é mal compreendida como que significando suportar como aturar as pessoas. Mas não é esse o sentido que Paulo está se referindo. É importante perceber que ele pôs essa palavra entre duas outras que vão estabelecer o seu significado aqui. Veja que ele acabou de falar da paciência, da longanimidade que devemos exercer diante das dificuldades e das pessoas más e ingratas. E a seguir ele fala sobre a questão do perdão. Portanto, entre a paciência e o exercício do perdão, nós precisamos estabelecer um suporte seguro e eficaz no meio da igreja. Aqui vale bem aquele ditado popular: a união faz a força. Além disso, é importante observar o aspecto comunitário envolvido nessa exortação de Paulo. Uns aos outros, diz ele. Irmãos, a vida na igreja se caracteriza por essa ação conjunta, colaborativa, uma ação solidária de nos apoiarmos mutuamente diante das dificuldades que passamos nesse viver. E esse aspecto comunitário inclui a segunda virtude colocada por Paulo nesse versículo, o perdão. Tanto a primeira palavra quanto essa segunda estão num tempo verbal no grego que indica uma ação contínua, ininterrupta, incessante. O grande ensino nesse sentido vem daquele princípio colocado por Jesus ao ser questionado por Pedro. Pedro perguntou: Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? É Mateus 18, 21. Ao que Jesus ele responde: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão não é algo que nós devemos ficar contabilizando para estabelecermos o limite de alguém. Isso porque a base dessa nossa ação deve ser um reflexo daquilo que Deus fez conosco. Diz Paulo aqui: Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja, as nossas ofensas diárias contra Deus, principalmente considerando antes a nossa conversão, foram inúmeras e não caberiam em centenas de livros. Mas ainda assim, o Senhor foi paciente conosco e exerceu tamanha misericórdia sobre a nossa vida, trazendo perdão ao invés de condenação justa e reta que nós então merecíamos. Veja bem, como diz Paulo, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, como seria maravilhosa a nossa vida se não tivéssemos queixas contra nossos irmãos ou se não dessemos motivo para que os nossos irmãos reclamassem sobre nós.
É nessa visão a respeito da imperfeição dos nossos irmãos, mas principalmente das nossas muitíssimas falhas, que deve repousar a paciência e o perdão. Eu tenho que perdoar, primeiramente porque Deus me perdoou de forma sublime e maravilhosa. Em segundo lugar, porque eu não posso nem mesmo arrogar para mim uma santidade perfeita que daria causa a um julgamento sobre o outro. Sendo Deus perfeito e tendo toda a justiça para me condenar e não o fez, como eu me livraria da sua ira se não exercesse a sua misericórdia sobre os outros? Veja que foi bem isso que Jesus ensinou ao final da oração do Pai Nosso. Lá em Mateus 6, 14 e 15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Enfim, irmãos, suportar e perdoar devem ser características evidentes nos filhos de Deus, pois fazemos parte de uma nova criação. Somos um novo homem, refeito à imagem do Senhor, para habitar o novo céu e a nova terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a realizar a sua vontade para vivermos e agradarmos a Ele. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu amor conosco, pelo Teu perdão que nos alcançou. Agradecemos, ó Pai, por Tua misericórdia, Senhor, que diariamente é derramada sobre nós e é renovada sobre nós. E assim pedimos, Pai, que nos ajude a exercer todo esse perdão na vida dos nossos irmãos. Que a igreja seja um local para o exercício de darmos suporte uns aos outros e também do perdão uns aos outros. Precisamos do Teu agir nisso, Senhor, pois reconhecemos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, reconhecemos as nossas falhas. É em nome, portanto, do Teu Filho Jesus que nós rogamos. Amém.